na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. Entrando no ar o nosso momento Saúde e Nutrição desta quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre excesso de ferro no sangue, ferritina. O que é ferritina? Será que é fácil de identificar? Bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. É interessante, né? Um assunto assim bem complexo, mas é importante que às vezes muitas pessoas têm o excesso de ferro no organismo e não sabem. Como identificar, né, Andréia? Às vezes... Como saber, né? Assim, não tem um sintoma, assim, às vezes a pessoa não sabe, não, eu tô com algum problema, assim, é isso. Então, assim, a única coisa que pode acontecer é a pessoa ter muita sonolência, cansaço, sono, né? Aí vai ter que investigar se realmente é isso, porque tem outros tipos de doenças também que causam isso, né? Mas, assim, o único fator é esse mesmo que dá essa moleza no corpo, esse cansaço mesmo. E fazendo o exame daí, né? Para verificar se realmente está com a ferritina elevada, né? É diferente do exame de ferro, depois a gente pode explicar isso também. Mas você me perguntou assim, o que é essa ferritina, né? Então, ela é uma proteína globular que ela se localiza, né, essencial no fígado, né? Então, assim, ela acaba fazendo a síntese dos compostos, né, dos ferro, tudo mais, as reservas de ferro, o próprio metabolismo do nosso organismo, tudo metabolizado no fígado. Então, é um tipo de mineral que é necessário fazer essa metabolização no fígado. E a principal função dessa ferritina, porque ela tem uma função, é carregar o ferro também dentro do nosso organismo e controlar os processos inflamatórios. Então, por isso que se você está com elevado ou muito baixo, pode acontecer um processo inflamatório, né? E como que a gente pode, então, perceber ou diagnosticar que a ferritina está elevada ou então ela está baixa? Então é mais ou menos isso que eu estava falando. Se ela está alta, por exemplo, pode acontecer um processo inflamatório no nosso organismo, agudo ou crônico, né? Então, assim, vai acontecer do sistema imunológico nosso baixar, aí acontece, por exemplo, uma gripe ou uma pneumonia, até a pessoa com câncer, por exemplo, pode estar com a ferritina alta. Outros tipos de doenças, por exemplo, outros tipos de problemas que acontecem da ferritina estar alta também, o alcoolismo, as doenças do fígado mesmo, como eu falei que ela é um mineral, né, metabolizado no fígado. Então, assim, cirrose, as hepatite, a esteatose, que é a gordura no fígado, que hoje a gente vê muitas pessoas com esse problema também. Então, isso tudo pode desencadear o aumento da ferritina. A obesidade, a questão da síndrome metabólica que entra, assim, essa gordura visceral que as pessoas têm na parte mais abdominal, aí tem a pressão alta, o colesterol, o triglicerídeos. Então, é um conjunto de fatores, de processos inflamatórios que fazem com que a ferritina venha a aumentar no organismo. Claro que a alimentação também vai estar envolvida. E quando ela está baixa, por exemplo, pode acontecer, assim, perdas excessivas de sangue, por exemplo, hemorragias, ou a própria hemorroida, né? As pessoas têm hemorroida, às vezes, com sangramento também, pode acontecer a baixa da ferritina, a má absorção, né? Não tem absorção, não tem a metabolização ideal no fígado, vai acontecer que a ferritina esteja baixa também, e, claro, a alimentação. E é isso que eu queria, assim, comentar antes, Andréia, que é a questão, assim, a gente fala, eu tenho a ferritina baixa, eu tenho a ferritina alta. É diferente de detectar ferro no organismo e detectar uma anemia, por exemplo. Já é outro tipo de exame. A gente pensa assim, mas a ferritina, então estou com anemia se ela está baixa? Não. Tá? Então isso então, que a gente tem que entender, são exames diferentes. Fazer um exame específico para saber sobre a ferritina. Ferritina, ferro, né? Então, assim, é diferente. Então, assim, não é porque você está com uma baixa de ferritina, por exemplo, no seu organismo, que você está com anemia. São exames diferentes. Olha só que interessante. E, assim, quais são os riscos de você ter a ferritina elevada, por exemplo?
Então, principalmente o acúmulo de radicais livres, né, no organismo, porque não vai fazer essa metabolização, e pode ir acontecendo, por exemplo, as doenças degenerativas. O fígado, por exemplo, vai sendo comprometido, o coração, os próprios vasos sanguíneos, como a gente falou antes do colesterol, tudo mais. Então, assim, vai atacando esses órgãos, né, a tireoide, o pâncreas, testículos, né, parte masculina mesmo. Então, assim, vai acontecendo vários probleminhas o desenvolvimento de diabetes, doença de Alzheimer, né? Vai acontecendo o envelhecimento precoce. Por causa de tudo aquilo que a gente falou, aquele cansaço, o corpo ele já não faz o metabolismo correto. Então, o excesso da ferritina vai desencadeando tudo isso. E quais seriam as orientações em questão da alimentação? Então, a alimentação, assim, é bem interessante, porque nós podemos cuidar, são fatores ao contrário, né? Tanto quando está muito alta e baixa. Então, por exemplo, assim, se está muito alta, descobriu que a ferritina está alta, claro, tem que cuidar na alimentação, principalmente assim, com carnes vermelhas, com o feijão, né? Mas nós temos que cuidar, o que mais tem, por exemplo, ferro, feijão, ervilha, espinafre, couve, próprio açaí, tem muito ferro, né? Então, assim, as pessoas que têm, já tem que começar a evitar. Aí, o que vai evitar também? Que daí acontece, por exemplo, se a ferritina está baixa para uma melhor absorção. A pessoa não pode, por exemplo, ficar comendo feijão, carne e tomar um suco de laranja depois do almoço. Isso vai aumentar a absorção do ferro, né? Então, usar limão, laranja, kiwi, morango, tudo isso tem muita vitamina C. Ou usar suplementos que tenham vitamina C. Também faz com que a ferritina seja melhor absorvida e aumentada. Mesmo mais ou menos igual ao ferro, quando a pessoa tem anemia, ou está baixo, né? E a ferritina baixa também. Então, não deve ser feito isso. Aí, o que inibe a absorção, por exemplo, do ferro? Consumir alimentos que tenham cálcio, porque o cálcio e o ferro, eles não se combinam. Então, por exemplo, depois do almoço, a pessoa está com excesso de ferritina, vamos lá e tomar um leite ou um iogurte após o almoço, que vai inibir a absorção do ferro. Já quem tem a ferritina baixa não pode fazer isso, nem anemia, né? Porque senão vai inibir a absorção do ferro. Agora, estando alto, você pode até fazer isso, que é recomendado, que já vai diminuir essa absorção do ferro, então. Deu para entender, mais ou menos? Deu para entender, sim. Eu acredito, então, que as pessoas que têm a ferritina, elas devem ter muito cuidado com aquilo que elas consomem e também com a vitamina C e com o cálcio. Isso, exatamente. Porque assim, eles inibem, né, a absorção. Mas, por exemplo, a pessoa está com a ferritina alta, eu já uso esses alimentos como um aliado. Porque vai usar, né, por exemplo, o leite que a gente estava falando ali, vai diminuir. Vai acabar diminuindo. E assim, quem tem a ferritina muito baixa, por exemplo, deve consumir os alimentos assim que, claro, que por exemplo, massa, os pães, os carboidratos em geral, que não tem quase ferro, né? E se a pessoa está com a ferritina alta também, não é que ela precisa tirar tudo da alimentação dela. Ah, ela tem muita vontade de comer feijão, gosta do feijão. Vamos então diminuir e após essa refeição, vamos tomar um iogurte, por exemplo. É esquisito, né? Que nem a gente falou esses dias de misturar, né? Não é adequado fazer isso. Eu estou falando de fazer isso para quem tem elevação da ferritina. E Carla, por que as pessoas que não consomem grandes quantidades de carne vermelha apresentam a ferritina alta? Então, daí é outro fator relacionado ao fígado. Então, assim, é mais ou menos assim. Nós temos o fígado, ele faz toda a função do nosso organismo. Então, nós temos um tipo de açúcar chamado frutose, que ele pode prejudicar o funcionamento do fígado. E essa frutose, na verdade, ela está em tudo, em vários alimentos, principalmente o quê? Refrigerante, sucos de caixinhas, doces, no próprio mel e frutas, tá? Então, assim, você consumir frutas em excesso, tem gente que fala assim, eu chupo laranja, mas chupo 5 de uma vez, né? Então, assim, isso é um excesso, não faz bem.
Então vai ter o excesso de frutose, o fígado já não consegue metabolizar como deveria e pode vir a desencadear o aumento da ferritina, não só usando carne vermelha, por exemplo. Se você nunca usou, não consome carne e tem o excesso, né? Outra coisa também são as frituras, os alimentos congelados, sorvetes, essas coisas, tudo que vai fazendo o quê? Causando esse problema da gordura no fígado. Aí vai causando esse problema e, como a gente explicou lá no início, o ferro é metabolizado no fígado, a ferritina, e aí o organismo não funciona mesmo. Por isso que pode acontecer isso que você falou. Aumentar a ferritina sem usar carne vermelha ou feijão, por exemplo. Olha que interessante. E existe um tratamento alternativo para as pessoas com muita elevação da ferritina? E qual seria esse tratamento, então, Carla? Então, assim, além de todo esse cuidado com a alimentação, existe um processo chamado sangria, que é flebotomia o nome. Mas, na verdade, isso só é feito com prescrição médica. E se o médico achar necessário. Se a gente começa a fazer com uma alimentação, tudo, e às vezes não consegue reduzir, aí sim é necessário fazer essa sangria. É como se fosse uma doação de sangue, né? A gente fala um nome estranho, mas faz como se fosse a doação de sangue. Tira, só que infelizmente esse sangue não serve para doação, né? Então não pode ser aproveitado. Ele é descartado, né? E isso é feito, né? Junto ao médico, ao hospital, tudo mais, para fazer essa sangria. Tem muita gente que já fez, né? Que às vezes está ouvindo, a gente já sabe o que se trata. Mas é sempre importante, assim, conversar com o médico, fazer esse acompanhamento, conversar com um nutricionista, que a alimentação vai fazer toda a diferença. Então, vai reduzir, vai conseguir viver bem, na verdade, com a ferritina elevada ou às vezes baixa, né, que a gente consegue controlar dando essas orientações de alimentação. Legal, bacana. E é interessante, assim, que é uma doença que não apresenta sintomas, somente o cansaço, né? Então é bom as pessoas estarem ligadas e fazerem exames constantemente para saber. Muitas vezes as pessoas vão no médico e tal, e eles já pedem, né? Hoje eles já acabam pedindo e tal, porque é um fator, assim, que envolve muitas coisas, então é necessário estar pedindo para ver, né? E as pessoas acabam fazendo. Então é bom mesmo sempre procurar o médico, sempre investigar, né? Que às vezes está com algum problema assim específico e não sabe o que. E às vezes é um simples exame, assim, por exemplo, do ferro, da alimentação que está interferindo e a pessoa acaba não descobrindo, né? Então fazendo esses exames consegue saber e vive tranquilamente só mudando os hábitos mesmo. E Carla, para quem quiser saber um pouquinho mais, pode entrar em contato contigo? Como que as pessoas podem te encontrar e, enfim, ter mais informações? Isso, tem bastante pessoas que vão ao médico, vê que a ferritina tá alta, vem, me procura, quer só conversar comigo. Por exemplo, tem pessoas que querem marcar uma consulta, fazer algo mais específico, a gente fazer o cardápio, toda a orientação a gente faz, marca horário e tudo mais. Mas quer vir lá só conversar comigo, tirar essas dúvidas, eu posso explicar alguns alimentos que pode, que não pode, né? Então, assim, só me liga na Nutrivida, no 3268-3131, ou vai até a loja, a gente vai conversar, explicar, e tem vários alimentos lá na loja também que a gente pode estar incluindo nesse processo também do excesso da ferritina também. Lembrando o endereço e o telefone, então? Na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias. Olha, gente, muito interessante o nosso assunto de hoje. Se você tiver dúvidas, entre em contato 3268-3131, super fácil o telefone, ou então do ladinho da Cacá Serigrafias, onde você fala diretamente com a Carla. São 10h14.